boa noite a todos. Cumprimento todos os presentes, em particular o público que voltou a brindar-nos com a sua presença. É muito bom ter-vos cá. Temos quórum e, por isso, o ponto em que ficámos, uma vez que estamos a retomar a sessão, a terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal, que foi interrompida no passado dia 17, na noite do passado dia 18, devido ao adiantado da hora, não é? Que hoje estamos a retomar. O ponto que agora, já agora, antes de irmos ao ponto, só referir que temos de regresso o Sr. Deputado Alberto Marques, que entretanto regressou, e a Sra. Deputada Marlene Gaio, e comunicou à mesa também a continuidade da sua ausência a Sra. Deputada e Primeira Secretária da Assembleia, Carla Tavares. Portanto, posto isto, iríamos então retomar a nossa ordem de trabalhos. Tínhamos ficado, íamos na altura no ponto 2.3, entretanto o Sr. Presidente da Câmara também está a chegar. O ponto 2.3, que é análise e votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio às juntas de freguesia e uniões de freguesia. Como sempre nestas situações, seguimos a seguinte metodologia: discutimos todos os pontos de uma vez só e depois votaremos um a um, como penso que é assim que deve ser. Eu dava talvez a palavra, em primeiro lugar, ao Executivo, ao Sr. Vice-Presidente, enquanto o Sr. Presidente não toma o seu lugar, para eventualmente colocar a questão ou dar o pontapé de saída e depois dava a palavra a quem assim o entendesse. Boa noite a todos. Eu dispenso-me a fazer qualquer comentário. Se houver alguma questão, naturalmente, que estamos para responder. Ok, muito obrigado. Pronto, colocava agora à vossa consideração, para quem quiser usar da palavra, faz favor, Sr. Presidente da Junta de Fermentel, Sr. Carlos Nolasco, faz favor. Boa noite, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Secretário, Executivo da Câmara Municipal, caros colegas, público presente e aquele que nos assiste pela Águeda TV. Comunicação Social, talvez ainda apareça, esperamos que sim. Neste ponto em que vamos votar um apoio que a Câmara Municipal atribuiu à Junta de Freguesia de Fermentelos pela realização do Fermentelos Fest, em primeiro lugar, quero agradecer à Câmara o apoio que nos deu, que nos vai dar, com certeza. Este ponto, de certeza, que vai ser aprovado. Esperamos que sim. Há algumas pessoas que já estão ali a dizer que não, mas aquilo é só fogo de vista. E, portanto, de certeza que iremos aprovar este ponto e os outros subsequentes. De qualquer das maneiras, agradecer também a todos aqueles e aquelas que estiveram presentes no Fermentelos Fest, quer no dia da abertura, quer depois durante todos os 11 dias que funcionou o Fermentelos Fest. Este ano, mais orgulhosos ainda nos sentimos, a Junta de Freguesia, o Executivo da Junta e aqueles da Assembleia de Freguesia que connosco estiveram nesta organização, pelo êxito que alcançamos. Realmente é o terceiro festival Fermentelos Fest que fazemos e ano após ano tem vindo em aumento, quer na qualidade, mesmo na quantidade de pessoas. Eu teremos a dizer nos milhares de pessoas que nestes 11 dias passaram em Fermentelos durante o Fermentelos Fest. Para nós, Junta de Freguesia, com muitas limitações económicas, é sempre difícil fazer este tipo de atividades. Apesar de todo o apoio
que a Câmara nos deu e que fiz questão de reconhecer e agradecer, nunca está demais deixar aqui o meu pedido de que em próximas organizações deste género, que a Câmara analise e, se quiser, detidamente, as nossas propostas, os nossos orçamentos e aquilo que nós nos propomos fazer. E quando digo nós, não é só Formentelos, são outras freguesias que também têm eventos desta natureza, que os analisem mais detalhadamente e, com certeza, que lhes será possível atribuir-nos uma ajuda mais substancial. Os nossos orçamentos são limitados, os da Câmara com certeza que também serão, mas poderão mais facilmente ajudar-nos a que nós consigamos os nossos propósitos. Era esta palavra que eu queria deixar aqui, o agradecimento e, ao mesmo tempo, também o pedido de, em próximas atividades, termos uma ajuda mais substantiva, um bocadinho mais alargada, para podermos, cada ano que vem, cada ano que irá passando, engrandecer mais as nossas atividades e que o nome das nossas freguesias e, por conseguinte, o nome do Conselho seja visto e seja tido também como exemplo das muitas organizações, das muitas atividades que nós fazemos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se mais alguém pretende usar da palavra neste ponto 2.3. Se não, e se o Sr. Presidente da Câmara também não pretender fazer uso dela, então colocaríamos à votação, ponto a ponto, conforme me referi no início. Então, 2.31, Junta de Freguesia de Formentelos pela organização do Formentelos Fest, Festival das Associações de Formentelos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.32, União de Freguesias de Barrow e Aguada de Baixo no âmbito do evento anual Estás em Barrow Mestre. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade também. 2.33, União de Freguesias de Recardens e Espinhel no âmbito das comemorações do Foral de Recardens e do Foral de Espinhel. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Há qualquer coisa aqui que está... Pois. É o meu telemóvel. Peço imensa desculpa, estas coisas, as tecnologias, às vezes traem-nos. 2.34, União de Freguesias de Trofa, Segadens e Lamas do Voga. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.35, União de Freguesias de Águeda e Borralha. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade também. 2.36, União de Freguesias de Blasaima do Chão, Castanheira do Voga e Agadão e Junta de Freguesia de Valongo do Voga. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.37, União de Freguesias de Travassou e Oeiros da Ribeira. Finalmente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, portanto, concluído o ponto 2.3, passaríamos ao ponto 2.4, análise e votação da proposta da Câmara Municipal de terceira revisão orçamental das grandes opções do Plano e Orçamento. Não sei se o Sr. Presidente quer usar da palavra previamente, neste ponto. Tem de ligar o microfone, Sr. Presidente. Eu liguei. Está? Deve Então, estar um bocadinho longe. Peço Parece-me que não. desculpa pelo meu atraso, mas estive a participar numa reunião da Comunidade Intermunicipal e Anadia. Não jantei e vim para aqui, por isso, às vezes fazemos isto rápido. Bem, tirando esta à parte que não era para aqui chamado, pois aquilo que está em causa neste momento é uma alteração, uma revisão orçamental que visa basicamente dotarmos duas rúbricas, uma delas de energia,
porque nós tínhamos uma situação de conferência de faturas, que recusámos muitas faturas da empresa que nos fornece a energia no ano passado e, portanto, temos de reforçar com 1 milhão de euros e são 2 milhões de euros para comprarmos mais terrenos no Casarão. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se mais alguém aqui pretende usar da palavra neste ponto. Não? Se não, passaríamos à votação. 2.4, análise e votação da proposta da Câmara Municipal da terceira revisão orçamental das grandes opções do Plano e Orçamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 4 abstenções. Muito obrigado. 2.5. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para autorização prévia de compromissos plurianuais de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro para a assunção de compromissos para, e passava, enfim, a referir cada um deles. Já agora, à semelhança do que fizemos no ponto anterior, vamos discuti-los em conjunto e depois votaríamos ponto a ponto, por uma questão também de economia de tempo. Abertura de procedimento para concurso público para a aquisição de viaturas elétricas, basicamente, sim, muito rapidamente. Celebração de contrato com técnica superior para a área da educação. Atribuição de apoios para 2016 no âmbito do Programa de Apoio às Organizações de Solidariedade Social. Apoios financeiros às associações desportivas, protocolo IDL, realização de ações pedagógicas e de divulgação de práticas agrícolas em Macieira de Alcoa, celebração de protocolo, apoio ao projeto Aldeia Pedagógica do Milho Antigo e pagamento a pessoal das escolas do primeiro ciclo, de janeiro a agosto do ano letivo de 2015-2016. Sobre este conjunto de pontos, não sei se o Sr. Presidente quer primeiro fazer alguma intervenção, se quiser, faz favor. Queria sim, Sr. Presidente, muito obrigado. E sobre o 251, que é a abertura de procedimentos para concurso público sem publicidade internacional para viaturas elétricas, pois nós propomos adquirir para o município 10 viaturas elétricas e com sistemas de carregamento. Nós estamos a precisar de algumas viaturas, não são de 10, mas de algumas 3 ou 4, e depois iremos abater outras ao serviço também, portanto, que deixarão de estar em funcionamento. Esta opção pelo sistema elétrico, nós entendemos que isto é o sistema de futuro e a experiência que temos já com um veículo elétrico na Câmara é, por deveras, positiva, porque tem dado boas provas e é um carro que nós nem sabemos que ele existe, porque praticamente ele não tem manutenção, não se sente e também o combustível fica extremamente barato. Sobre o 2.5.2, celebração de contrato com técnica superior para a área da educação, na modalidade de contrato de avança, eu ia pedir ao Sr. Presidente que retirasse este ponto da discussão. Eu, quando fiz esta proposta, andei à procura de alguém que pudesse liderar o projeto que temos na área da educação. E eu, quando procuro uma pessoa para fazer alguma coisa, a sua filiação partidária não me é importante. É aquela pessoa que eu entendo que melhor pode exercer as funções. Por acaso, a pessoa que eu escolhi é aqui a secretária da mesa, e esse facto de ela estar ligada ao PS tem levantado algumas questões, como outra questão que eu queria esclarecer, que é o facto de o contrato que era proposto aqui assim ser para além do final do ano letivo. Queria dizer para além do final do mandato. E aquilo que eu quero dizer é que era porque eu entendo que não acaba tudo a 30 ou qualquer dia de novembro do próximo ano e a educação, como têm tido a oportunidade de ver da nossa ação, é uma área que nós damos especial cuidado. E isso, o contrato, a proposta que estava aqui, era para chegar até ao final do ano e dar possibilidade ao Executivo de poder optar, o próximo Executivo,
que eu não farei parte, com 90 e qualquer coisa por cento de probabilidades de tentativa disso mesmo, mas que não farei parte e, como tal, daria possibilidades de optar se a técnica respondia ou não. Face às divisões que surgiram e outras que andam por aí no ar, recebi por parte aqui da Cristina, portanto, uma recusa, porque ela também entende que nestas coisas da educação nós não devemos estar para dividir. E, como tal, eu aceito, obviamente aceito, vai-me criar alguns problemas acrescidos, mas respeito a sua decisão e, portanto, peço para retirar este ponto. Depois, os outros. Atribuição de apoios no âmbito do Programa de Apoio às Organizações de Solidariedade Social é aquilo que está no regulamento, mas são apoios que se prolongam para mais do que um ano e, como tal, têm de vir aqui assim ser aprovados, bem como para as associações desportivas. Isto é tudo no âmbito do Código Regulamentar. Celebração do protocolo com o IDL, realizações de ações pedagógicas e divulgação de práticas agrícolas em Macieira de Alcoba. Este já o referi também na sexta-feira, que nós queremos que este protocolo seja realizado e vá até o final. E depois também pagamento a pessoal das escolas do primeiro ciclo, do mês de janeiro a agosto do ano letivo 2015-2016, é para ficarmos já autorizados a fazer todos estes pagamentos, portanto, estes pagamentos ao pessoal que está nas escolas. Mas, Sr. Presidente, estarei a dispor para todas as questões que me queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Abria agora aqui um período de inscrições. O Sr. Deputado Alberto Marques já se inscreveu. Pode avançar, se faz favor. E não sei se mais alguém pretende inscrever-se. Portanto, repito, estamos a discutir todos estes pontos em conjunto, sendo que o 2.5.2 foi retirado e, portanto, não fará parte deste lote, digamos assim. Ok. Não fará parte da discussão. Faz favor. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa, caros secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, público, comunicação social e pessoas que nos estão a assistir pela Águeda TV. Muito boa noite a todos. A minha questão tinha a ver com o ponto 2.5.1, que eu tinha isto por pontos, digamos assim, tem a ver com esta parte das viaturas elétricas. Eu queria começar por dizer que é uma iniciativa que eu louvo, acho muito bem. Como alguns saberão, sou um amante do fenómeno automóvel, tanto na sua versão utilitária como na sua versão desportiva e lúdica, e até me custa às vezes conviver com a guerra, entre aspas, declarada e até assumida em tom de brincadeira por Sr. Presidente aos automóveis no centro da cidade. E eu penso que esta questão dos automóveis elétricos poderá ser uma das formas de abrirmos um pouco esse fundamentalismo anti-automóvel. E penso que o futuro aparentemente passa por aí, pelos híbridos e pelos elétricos, e acho que é de louvar esta aposta da Câmara nas viaturas elétricas. A minha questão é uma e é muito simples. Eu presumo que a rede de viaturas elétricas a Câmara irá ter ao longo do tempo, que irá engrossando e assumindo uma cada vez maior proporção dos veículos da Câmara, poderá eventualmente ter formas de carregamento, etc., na própria autarquia. Eu queria saber se o Presidente da Câmara e o Sr. Executivo têm alguma perspectiva ou está a trabalhar nesse sentido para que o Estado, empresas privadas, não sei ao certo como é que funciona, saberão melhor que eu, estarão na iminência de criar uma rede para carregamentos um pouco por todo o Concelho, fundamentalmente na zona urbana, eventualmente. Porque esse passo seria fundamental não só para os próprios veículos da Câmara, como para incentivar os municípios a terem cada vez mais veículos elétricos, porque nós vemos em muitas cidades já por aí, normalmente em cidades maiores, provavelmente, mas também em algumas cidades da dimensão da Águeda, já há alguns postos de carregamento, lugares de estacionamento, portanto, uma série de discriminações positivas para as viaturas elétricas. Era para saber se há, de facto, alguma perspectiva de rede de carregamentos, pelo menos, para o Concelho. Obrigado. Não sei se mais alguém pretende inscrever-se neste ponto. Sr. Deputado António Martins, faz favor de avançar para o púlpito. Boa noite, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, público e meus senhores funcionários da autarquia. Sr. Presidente, eu tenho algumas dúvidas sobre os pontos aqui em linkagem e queria perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, ele repetiu, ou ele afirmou, que seriam 10 viaturas, e eu perguntava-lhe porquê 10 viaturas, quais os setores onde elas pretendem integrar, qual a necessidade para ter
uma ideia da dimensão da aplicação das mesmas. Entretanto, Sr. Presidente da Assembleia, relativamente ao ponto que foi retirado, peço imensa desculpa, mas a inclusão do ponto na ordem de trabalho suscitou-me também algumas dúvidas e que eu gostaria de ver esclarecidas como membro desta Assembleia. E as dúvidas que me são sugeridas, Sr. Presidente da Câmara, é o seguinte. O senhor tem um projeto, o senhor fez um determinado tipo de conjecturas sobre o mesmo e, portanto, idealizou a forma como gostaria que ele fosse liderado. Eu não sei, muito honestamente, neste momento, a que problemas é que o senhor enfrenta, nem vindos de onde, mas é óbvio que respeito que o senhor, percepcionando que eles existem, acho que, independentemente da colega ter decidido pedir-lhe para afastar este ponto e para reconsiderar, eu acho, no entanto, que devo perguntar-lhe o seguinte. Este projeto que o senhor quer implementar não encontra dentro da autarquia nenhum funcionário, nenhum técnico do gabinete que, com capacidade, com conhecimentos, com experiência, com capacidade de gestão de projetos e de liderança para o abraçar. Não era possível a autarquia, dentro dos seus quadros, fazer promoções, o que eu acho que é extremamente salutar, porque quando nós andamos numa empresa, trabalhamos, lutamos, progredimos, ganhamos conhecimentos a determinada altura, obviamente que a nossa perspectiva é de promoção e é de perceber que também acreditam, que também apostam em nós. E, portanto, independentemente do currículo da Cristina ou do currículo, seja de quem for, que o Sr. Presidente possa eventualmente ter escolhido, eu gostava de saber se dentro dos serviços municipais, dentro das pessoas que estão no gabinete há vários anos, presumo eu, não haveria, Sr. Presidente, soluções para aquilo que o senhor pretendia. Até porque me parece a mim que, em termos daquilo que a proposta nos oferecia, para entendimento, até porque, digamos que mesmo promovendo alguém e mesmo fazendo alguns aumentos, obviamente que, temporariamente ou não, ficaria mais barato a autarquia fazê-lo. E, portanto, também lhe perguntaria, nesta perspectiva de futuro, o que é que o Sr. Presidente agora vai fazer? Quer dizer, se tem o projeto, se tem os objetivos em mente e alguém vai ter que o fazer, portanto, como é que pensa, para que nós também fiquemos elucidados, como é que o senhor pensa resolver o problema? E era fundamentalmente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém... faz favor. Faz favor. Sr. Deputado Francisco Simões. E depois, Deputado José Vidal. Faz favor. Sr. Presidente da Câmara, é uma pergunta muito rápida. Eu dispenso-me das saudações porque estamos a perder tempo e saúde toda a gente e vamos adiante. É uma pergunta muito rápida. Não há qualquer insinuação nem qualquer intenção. Mas porquê é que se diz no ponto 251, sendo um concurso público, porquê é que se explicita aqui sem publicidade internacional? Okay. Muito bem. O Sr. Presidente já responderá. Faz favor, Deputado José Vidal. Sr. Presidente da Assembleia, ora, eu estava aqui só para falar para o Sr. Presidente da Câmara, que é o seguinte, em relação à questão aqui que fala da atribuição de apoios financeiros, eu queria, acho que brevemente vai sair um plano desportivo municipal e dá-me a ideia que estes regulamentos deveriam ter em atenção ter alguma renovação de ano para ano. Onde é que se enquadram? Eu sei que é num regulamento que se enquadram estas candidaturas, mas tem que começar a haver projetos a longo prazo para não haver redundâncias de aplicação de fundos em mais instalações esportivas, mais sedes de clubes, mais projetos de espaços sem utilização ou sem rentabilização máxima, como deve ser. Portanto, para se ter atenção que provavelmente estará na altura, no início de uma época desportiva, numa próxima época desportiva, de rever alguns pontos, não só neste âmbito, mas, por exemplo, no âmbito do apoio às atividades esportivas, que chama a atenção, neste caso está aqui o Sr. Vereador do Desporto, que deveríamos ter muito, outra vez, para onde é que vão os dinheiros da autarquia quando se apoiam aos clubes. O que eu ouço dizer,
e não sei se é verdade ou não, não interessa neste momento, é que os dinheiros não chegam, por exemplo, que são dadas às classes infantis e às classes mais jovens, não chegam às classes mais jovens. Por necessidade de serem geridos no âmbito do clube, são desviados normalmente para outro tipo de escalões etários dentro dos próprios clubes. Pronto, isto é uma gestão interna, o dinheiro é recebido, não é aplicado diretamente para o fim a que se destinou. Quando se dá um apoio a um médico de clube e se dá X a esse médico porque ele apoia uma classe jovem, depois o médico não é fiscalizado se aparece ou se não aparece e o dinheiro é colocado no clube globalmente e é gerido globalmente. Isto é só para dizer que se há uma predisposição que o Sr. Presidente da Câmara aqui definiu e quanto a mim arriscou e definiu bem, foi em 2005 e 2006, quando definiu que iria apoiar as classes jovens, iria ser diferente. Tenho-me esquecido, há alguns anos, mas nos primeiros anos desafiei-o a aumentar 10% a verba para os jovens todos os anos. E ele assim o fez durante uns anos, depois esquecemos os dois. Eu acho que é numa próxima oportunidade que se tenha que estudar, numa próxima oportunidade que se estude outra vez a questão do fenómeno desportivo. O que é isso, o desporto? Que se estude se desporto é aquilo que nós dizemos que é desporto, se apoiamos todos da mesma maneira porque alguém lhes chamou de desporto, se, vamos uma provocação a todos os presentes e quem possa ouvir, que é, por exemplo, se fazer desporto é pôr a jogar futebol miúdos de 6 anos, é uma coisa que podemos discutir. Se fazer desporto é pôr a jogar futebol miúdos de 6 anos com esteiras, que todos os ortopedistas dizem que não deve ser. Por exemplo, no futebol, e quando se passa no futebol também se passa noutros. Se fazer desporto é fazer saltos constantes dentro de um pavilhão de basquete quando o tendão daquilo só está pronto aos 12 anos. É que isso deveríamos começar a ter que pensar o que é a formação desportiva. A formação desportiva não é pôr miúdos a jogar uns contra os outros e ver quem ganha. Isso é para os pais. E os miúdos gostam de ganhar, e os miúdos gostam de jogar. Mas formação desportiva é eu não aleijar um miúdo aos 12 anos que ele vai descer aos 30 anos, dói-lhe aqui e foi 20 anos antes. Portanto, isso é que é formação desportiva. Se temos conhecimentos técnicos, se temos conhecimentos médicos, que os períodos de formação estão definidos e que entre os 12 e 13 anos há definitivamente a formação dos tendões, porque é que não havemos fazer tudo ao contrário e antes do tempo? Isso é que era um projeto de formação desportiva. Mas isto é só para chamar um alerta de que nesta questão da atribuição de subsídios não pode ser só um regulamento e toma lá o dinheiro. Um regulamento toma lá o dinheiro e vamos ver se ele é aplicado. E como é que ele é aplicado? Se foi dado ao médico e ao fisioterapeuta, vamos ver se o clube arranjou o médico ao fisioterapeuta, ou se recebeu um bolo e depois o geriu. Legitimamente, mas geriu. Portanto, era só chamar a atenção na atribuição, bem como na questão das sedes. E bem como na questão de uma sede e mais outra sede e mais outra sede. Está no regulamento, cumpra-se. Mas o que eu estou aqui a pressupor não é que não seja cumprido o regulamento, que está, aí está, mas que seja pensado no âmbito do plano desportivo, que há de ser aprovado e para discussão pública brevemente, segundo ouvi dizer. Portanto, nessa discussão pública, que seja depois bem pensado se vamos continuar a criar clubes e sedes e sedes e sedes, quando temos espaços, talvez a mais, e alguns não qualificados. Obrigado. Deputado Hilário Santos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também vou ser rápido. Desta vez tenho que fazer como o Zé faz muitas vezes comigo. Estou absolutamente de acordo contigo, ó Zé, mas é pena só ouvires agora. Nós temos dito várias vezes que é preciso intervir mais sobre o desporto. O Sr. Presidente teve uma ideia boa em 2005, nós apoiamos, só que esse desvio de verbas era para a formação, que tinha sido fundamental. E nós temos vindo aqui várias vezes, ao longo dos anos, reclamar que é preciso mais meios para a formação ao nível do desporto em Águeda. Até pensava que era um problema, pensava que agora abria-se uma nova porta, porque o homem da massa aqui, o Edson, não dava se calhar massa à Elsa, mas agora que o desporto passou para o homem da massa continuamos igual, mas pronto, muito bem. Esperamos pelo tal plano desportivo que tu falas, a ver se há mais massa e mais plano desportivo para a Águeda, porque temos estado muito longe disso. Muito bem, muito obrigado. Deputado António Martins, faz favor. Eu, porque aqui foi falado
do assunto que o Zé Vidal aqui trouxe, eu devo dizer o seguinte. Por uma questão de experiência pessoal, devo dizer que o dinheiro que vai para a formação não pode ser controlado especificamente se entrou na formação ou não. E eu digo-lhe porquê, professor Zé Vidal. Porque os orçamentos dos clubes, e eu falo pelo clube que dirijo, são orçamentos que vão muito para além daquilo que a Câmara Municipal dá, quer para a formação, quer para outro tipo de situação, seja ela qual for. E se nós fôssemos aplicar especificamente na formação aquilo que a Câmara dá, fechávamos a porta ao fim do primeiro terço do campeonato. Porque aquilo que se investe nos escalões de formação, eu falo por mim, não sei o que é que os outros fazem. E, portanto, admito perfeitamente que, se calhar, alguns clubes deverão ser controlados. Mas se nós fôssemos a aplicar só aquilo que a Câmara dá, fechávamos a porta, não dava para a luz. É que não dava para a luz. Quando aparecesse uma fatura, como apareceu aqui no mês passado, 964 euros para pagar, se calhar o dinheiro da Câmara não ia chegar para pagar. E, portanto, aquilo que acontece é que os clubes têm que ter, de facto, uma gestão cuidada dos dinheiros que lhes são atribuídos, têm que ir buscar muito mais do que aquilo que a Câmara Municipal dá, mas também lhe devo dizer que a Câmara Municipal tem a obrigação de controlar os orçamentos, porque nós mandamos as contas. E nas contas está elencado tudo aquilo que se gasta. Se a Câmara tem dúvidas, pede uma análise analítica e nós fornecemos. Mas eu acho que a Câmara, perante os orçamentos que são apresentados, não deve ter grandes dúvidas e, portanto, não é fácil. Na questão do médicos e corpo médico, etc., eu estou plenamente de acordo, porque se nós não tivermos, efetivamente, um suporte de apoio para os miúdos, nós corremos o risco de criar alguns problemas muito complicados. E também lhe devo dizer que, às vezes, são os pais os principais culpados de algumas situações que aparecem nos clubes. Porque eu já tive que chamar a atenção a treinadores e proibi-los de pôr jogadores a cumprir determinado tipo de funções com uma certa regularidade, porque os miúdos andavam em recuperação física, mas os pais não se importavam, queriam era que ele jogasse. E, portanto, a determinada altura, teve que se pôr o dedo no ar e dizer alto e para aí, em primeiro lugar estão os atletas, em primeiro lugar está a sua saúde física e o seu bem-estar, e depois estão, obviamente, os resultados. Relativamente aos médicos, aquilo que eu penso, professor Zé Vidal, é que não haverá muitos clubes que paguem a médicos e a enfermeiros, porque, de facto, os dinheiros que vão não chegam nem para a primeira mensalidade e, portanto, aquilo que, por exemplo, nós fazemos é subcontratamos uma empresa, os atletas vão lá, negociamos um determinado plafond por cada ida ao fisioterapeuta e, portanto, garantimos que em qualquer momento o atleta está disponível para ir, porque ele só tem que registrar, só tem que levar uma ficha do clube, o fisioterapeuta só tem que registrar e devolve a dizer aquilo que viu, o que é preciso, se ele pode resolver o problema ou se nós teremos que avançar, se situações mais complicadas, teremos que avançar com o seguro e avançar para outras situações, nomeadamente de exames complementares, etc, etc. Portanto, eu acho que a Câmara, através da análise dos orçamentos e das contas que os clubes prestam, e em função também daquilo que dá, tem uma visão perfeita de quem está a prevaricar, de quem está a aplicar corretamente os dinheiros. Agora, uma coisa estamos de acordo, a Câmara deve fiscalizar e deve prevenir, porque se há quem cumpra, há obviamente também quem não cumpre. Muito obrigado, deputado Zé Vidal. Faz favor, deputado Jorge Melo. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Presidente da Câmara, Executivo, caros colegas, Comunicação Social, Público, quem nos assiste pela Águeda TV. Eu que vinha aqui tentar perceber e simultaneamente tentar propor ao Executivo é o seguinte, queria tentar perceber se ao nível do apoio camarário na área desportiva, que tipo de apoio é que nós damos neste momento para atletas, crianças com dificuldades físicas, com problemas de deficiências físicas. Se há neste momento algum projeto, algum apoio para esta área. Parece-me também que de algum tempo esta parte a Câmara Municipal, de certa forma, apoia os clubes que já estão constituídos, como são os clubes de futebol, como são os clubes de handebol, ou como são a piscina, um conjunto de vários clubes, e que, por sua vez, fazem com que os jovens até avancem para esses clubes, em muitas das situações, impulsionados pelos pais. O que eu gostaria aqui de tentar perceber é se a mesma criança, o mesmo pai que tem um filho que gostaria, eventualmente, de praticar
o hóquei patins se tem o mesmo apoio, se tem a mesma igualdade de oportunidades que tem uma criança que quer praticar futebol. E gostaria também de tentar perceber o seguinte: se o Executivo se cinge e, em parte, vem a apoiar os pedidos feitos pelas associações, ou se o Executivo tem uma política de formação, educação e, consequentemente, desporto, no sentido de aproximar as associações às escolas. O que é que eu vejo? Vejo que as crianças acabam por ir para os clubes de futebol e para a piscina e para um conjunto de outros fatores, quando os próprios pais acabam por promover essa ida. E parece-me que há algumas crianças que até gostariam de eventualmente ir para a natação, ou de eventualmente ir para o futebol, ou para o hóquei patins, mas que não são referenciados nas escolas e os pais não têm essa capacidade de os referenciar e de os apoiar no sentido de eles irem para o clube. E parece-me que há aqui um vazio entre as associações, as coletividades e as nossas escolas. E parece-me que a Câmara Municipal tem aqui um papel preponderante no sentido de tentar criar no futuro uma interação entre estas duas instituições, ora, a parte educativa como a parte desportiva. Era só. Obrigado. Atendendo a que já fizemos algumas intervenções e foram colocadas algumas questões, talvez desse agora a palavra ao Sr. Presidente para responder e depois, se houvesse mais quem quisesse intervir, voltaríamos a fazer uma segunda ronda. Faz favor, Sr. Presidente. Com certeza. O Sr. Dr. Alberto Marques falou aqui sobre as viaturas automóveis e aquilo que nós vamos, e também o Dr. Martins, aquilo que nós vamos comprar 4 monociclos, assim? Biciclos, okay? Que andam com 2 pessoas, 2 lugares. Em princípio, 2 ou 3 deles serão para os agrupamentos de escolas para poderem fazer as deslocações entre os diferentes estabelecimentos. Tem 4 rodas, mas são daqueles mais pequeninos, só de 2 pessoas. Depois são 3 de 5 lugares e são 3 de 2 lugares com caixa. Com caixa não, com mercadorias. Portanto, é esta a distribuição. E nós, sobre o fundamentalismo dos automóveis, eu acho que o automóvel tem lugar. Nós é que não devemos utilizar o automóvel para tudo. Há algumas vezes que devemos andar a pé, numa determinada distância, outros devemos andar de bicicleta e outros depois devemos andar de carro. Nós não devemos andar sempre de carro. E mesmo porque uma viatura elétrica, um carro elétrico, ocupa exatamente o mesmo, tirando os biciclos, não é? Aqueles que eu referi primeiro, ocupam exatamente o mesmo espaço que um carro a gasolina. Portanto, aí assim fazem menos poluição, mas ocupam o mesmo espaço nas nossas estradas. Sobre os postos de carregamento, andamos há bastante tempo a tentar que a EDP, que devia já ter colocado um posto em Águeda, e estamos a ver se colocamos mais do que um, mas para já o primeiro apontava-se para dentro do parque, onde era antigamente a P3, para termos lá um carregamento livre para as pessoas. Obviamente que estas viaturas da Câmara terão o seu carregamento dentro do parque da Câmara. Sobre a pergunta da senhora do Dr. António Martins sobre funcionário na área da educação, nós temos, a Câmara de Águeda tem muito poucos funcionários e nós não podemos promover. Podemos mudar de funções, mas promover não podemos promover, nem subir, nem pagar mais. Okay? Não há essa situação, pelo menos que eu conheça em termos da Câmara. Mas o quadro da Câmara é bastante reduzido. Penso que temos muito poucas pessoas que estejam desocupadas. E quando estão desocupadas, eu tento ocupá-las. Agora, há projetos e projetos, não é? Brunhosa Simões, porquê sem publicidade internacional? Faz parte de que há concursos, isto que determina é o valor, e temos de colocar no concurso, no aviso de abertura, se é com publicidade internacional ou sem publicidade internacional. Este ficou abaixo do limite que está estabelecido para fazer publicidade internacional, que temos obrigatoriamente de fazer publicidade internacional. Como tal, temos de dizer que é sem publicidade internacional. Se fosse mais
não sei quantos euros, milhares de euros, já passava e teríamos de fazer um concurso com publicidade internacional. E agora abordando aqui assim de forma genérica o dinheiro que foi aqui um bocado falado para os clubes, a convicção da Câmara, a nossa convicção, é que o dinheiro é bem emprego. E, quando damos dinheiro para a formação, nós não marcamos as notas a dizer esta tem de ser para pagar não sei quantos. Queremos que façam uma gestão equilibrada. Queremos que tenham o maior cuidado, portanto, na atenção que dão à formação. E por isso é que nós, inclusivamente, apoiamos formação de atletas e de treinadores e também apoiamos contratação de médicos, etc. E eu acho que cada coletividade deve e faz gerir da melhor forma o dinheiro. Uns contratam uma empresa, como foi aqui dito, para lhe dar apoio, há outros que têm um médico que arranjam voluntariamente para lhe dar apoio. E nós não podemos, acho que não cabe à Câmara dizer arranjas um médico de graça, então não te vamos dar esse apoio. Se lá está, nós queremos é que esteja lá esse recurso. Porque, como já também foi aqui dito, o dinheiro que a Câmara dá, isto não são escolas da Câmara e gratuitas, são apoios, o apoio que dá não dá para funcionar o ano inteiro. Agora, queremos qualidade. Por exemplo, no aproveitamento escolar está lá que se tiverem, agora não sei de cor, mas um aproveitamento escolar de elevado nível, são majorados. Okay? E, por outro lado, se tiverem castigos, e sobretudo castigos nos dirigentes, dirigentes e treinadores, são penalizados. Isto está no regulamento. E estas coisas nós queremos que sejam feitas e queremos que, portanto, sempre o melhor possível. Sobre as políticas de espaços, nós temos andado a qualificar e a incentivar a qualificação dos espaços. Durante muitos anos fizeram-se coisas e agora não tem o papel da legalização. E aquilo que nós incentivamos é que legalizem, damos apoios para legalizar. Porque nós precisamos ter o nível de exigência cada vez maior e as coisas têm de estar todas direitinhas, todas certinhas, porque isto está tudo bem quando não acontece nada. Mas se há um problema, podem os dirigentes ter problemas e nós queremos estar na primeira hora a defender estas situações. Utilização do espaço. Isto lembra-me uma história que ocorreu há pouco tempo comigo, aqui com a senhora vereadora, na Câmara. Uma coletividade veio-nos propor, isto tinha uma dificuldade de um espaço para desenvolver a sua atividade. E eu sugeri-lhe uma partilha de uma sede com outra. Porque o outro tem a sede fechada, precisava de abrir e poderia dar uma partilha, podiam desenvolver, portanto, entender-se, achava que havia condições para as duas coabitarem e desenvolverem o mesmo espaço, ter mais atividades. Passado 2 ou 3 meses, disse isso, não disse quais eram os espaços das pessoas. 2 ou 3 meses depois, a instituição chegou ao pé de mim e disse: já temos a solução. Nós encontramos um espaço em tal sítio, assim, assado, não sei quanto e tal, é maravilhoso para nós, não chateamos ninguém e tal. Eu disse: olha, mas vocês contactaram a outra associação para fazer isto, para corrigirem os espaços, para tentarem convergir e ter uma solução comum para utilizar o mesmo espaço? Não, porque entendemos. Ok, então se vocês entenderam, fizeram isso, muito bem. A Câmara não vos impede que vocês procurem a vossa solução. Continuamos a apoiar na atividade meritória que vocês desenvolvem, mas para este assunto não. A Câmara entende que devemos partilhar espaços, que devemos aproveitar sinergias. Portanto, nós não impedimos que vocês adquiram um espaço. Isso é um problema. Vocês resolvem. Agora, com o apoio da Câmara, não, porque nós entendemos que esta solução, se não for esgotada até ao final, e, portanto, ver se tem possibilidades de andar, nós não podemos aceitar que vão criar mais um espaço novo. E é esta a política que nós queremos que seja seguida um pouco em toda a área desportiva e na área das instalações. O Jorge Melo falou aqui no Hóquei em Patins. Bem, aqui assim, Hóquei em Patins, acho que não há nenhum clube em Águeda, não é? Pronto. Mas os apoios que podiam receber para o Hóquei em Patins e para o futebol e para o handball e para o vôlei, também acho que não há, são exatamente os mesmos. Porque a política da Câmara é praticar desporto independentemente da modalidade. E por isso nós fazemos damos esse apoio independente da modalidade. Sobre as crianças com dificuldade, eu acho que está a ser feito um esforço muito
muito meritório e muito grande por parte da Câmara, aqui na pessoa do vereador do Edson, que, no sentido de levar aqueles que têm maior dificuldade a praticar desporto. E, portanto, isso é uma política que ele tem de desenvolver, mas que todos apoiamos e que acho que temos a conquistar alguns resultados. Sobre a aproximação escola-clubes, eu aqui, assim, sinceramente, no meu tempo eram os clubes, que eu fui dirigente e atleta e treinador, que andava à procura dos atletas nas escolas para poderes praticar. Nós fazemos alguma aproximação aqui, assim, entre os clubes e algumas modalidades, mas não pode ser a Câmara também a fazer tudo, não é? Tem de ser aí, assim, os clubes a ir à procura. Nós devemos conciliar sempre que possível, mas também temos de deixar algumas coisas para as coletividades poderem fazer. Só para terminar, uma piada. O homem da massa sou eu, embora seja ele que gira, mas... Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se mais alguém pretende... Faz favor, Sr. Presidente da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba. Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Secretário, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, caros colegas, público, funcionários da autarquia, relativamente ao ponto 2.5.5, eu gostaria, em nome da União das Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba, agradecer à direção e ao corpo docente do IDL pela disponibilidade, pela atenção, por nos últimos 2 anos terem sempre o carinho e a preocupação de irem a Macieira de Alcoba. Depois do que aconteceu na última Assembleia Municipal, com a vontade, sobretudo das bancadas mais à esquerda, de, digamos que, verem o IDL encerrado, e visto que a vontade da Câmara Municipal é manter esse protocolo com o IDL, eu pedia ao Executivo Municipal que arranjasse uma qualquer escola pública que mantivesse a mesma vontade, o mesmo empenho, a mesma dedicação do Instituto Duarte Lemos para todos os anos irem a Macieira de Alcoba, fazerem o plantio do milho antigo, a sua sacha e todo o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se mais alguém pretende usar da palavra. Se não, passaríamos à votação ponto a ponto. E vou reler cada um deles para sabermos o que estamos a votar. Ponto 2.5, análise e votação da proposta da Câmara para autorização prévia de compromissos plurianuais. Para 2.51, abertura de procedimento para concurso público sem publicidade internacional para a aquisição de viaturas elétricas, aluguer de baterias e respectivo sistema de carga para a frota municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 2.52 foi retirado, portanto, passaríamos ao ponto 2.53. Atribuição de apoios para 2016 no âmbito do Programa de Apoio às Organizações de Solidariedade Social. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.54, atribuição de apoios financeiros às associações desportivas para a concretização de obras de beneficiação de instalações durante a época 2015-2016 no âmbito do Código Regulamentar do município de Águeda, associações desportivas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 2.55, celebração de protocolo IDL, realização de ações pedagógicas e de divulgação de práticas agrícolas em Macieira de Alcoba. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. 2.56, celebração de protocolo, apoio ao projeto Aldeia Pedagógica do Milho Antigo, promoção de práticas tradicionais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade também. E, finalmente, 2.57, pagamento a pessoal das escolas do primeiro ciclo, meses de janeiro a agosto, do ano letivo de 2015-2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, portanto, concluímos aqui a nossa ordem de trabalhos da terceira sessão da Assembleia
sessão ordinária da Assembleia Municipal e, sendo esta uma sessão ordinária, e de novo também, de acordo com o artigo 19º do nosso regimento, há ainda um momento de intervenção do público, que é no final da sessão, com a duração máxima de 15 minutos cada, para a apresentação de assuntos de interesse municipal, podendo também ser colocadas questões, desde que diretas e objetivas, sobre assuntos a debater na ordem do dia. Portanto, o figurino é muito semelhante ou igual àquele que aconteceu no início da sessão da passada sexta-feira. Cada interveniente usa da palavra uma só vez, por um período não superior a 5 minutos. Para tal, deve deslocar-se para aqui, identificar-se e colocar as questões que entender. Pergunto ao público se alguém pretende intervir nesta fase final, faz favor. Professor João Coelho, faz favor. Tem a palavra. Tens de ligar. Sim, agora já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, público, a comunicação social, as pessoas que nos assistem em casa. Muito boa noite e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui enquanto representante do Instituto Arte Lemos e da sua comunidade educativa. Sou diretor pedagógico do Instituto Arte Lemos e senti-me na necessidade, na obrigação, de vir falar um pouco pelo sentimento que agora vivemos na nossa comunidade educativa. Espero, honestamente, estar a ser justo para com esse sentimento, que é um sentimento difícil, como compreenderão, e espero também ser justo para com o local onde me encontro, porque realmente vi política muito profissional a ser feita aqui neste espaço, e eu, naturalmente, não venho cá fazer política, venho falar daquilo que vejo, daquilo que ouço, daquilo que sinto, e espero, honestamente, perante as pessoas que aqui estão e as pessoas que estão em casa, fazer um retrato fiel daquilo que vivemos. A comunidade educativa do Instituto Arte Lemos são os 590 alunos, são as suas famílias, naturalmente. São 52 funcionários que trabalham diariamente no Instituto Arte Lemos. São mais uma dezena de pessoas, naturalmente, que trabalham porque existe o Instituto Arte Lemos noutras instituições, subcontratados, enfim, empresas que dependem do Instituto Arte Lemos. São os seus 5 sócios, não vamos esconder. O Instituto Arte Lemos é uma escola de serviço público, mas de iniciativa privada, que vive à custa do investimento de 5 sócios, 4 deles que vieram de Pombal, 100 km de distância, que vieram por encomenda de um secretário de Estado em 97 do Partido Socialista, que nos chamou para vir aqui fazer uma escola. Vive também dos seus fornecedores, naturalmente, e das instituições que trabalham com o Instituto Arte Lemos. Nós não podemos trabalhar apenas com as pessoas que temos, mas também com as pessoas que nos fornecem ajuda para o trabalho que é feito pelas pessoas que lá estão, ser o melhor possível. E aí nós temos várias instituições, IPSS, clubes desportivos, vários, alguns deles aqui representados nas pessoas dos seus deputados, mas que fazem parte dessas instituições, que muito respeitamos, muito agradecemos, e, portanto, tem certamente também uma menção muito importante naquilo que é a constituição do Instituto Arte Lemos e a vivência do Instituto Arte Lemos. É, portanto, uma comunidade educativa que não tem, nesta dimensão da minha intervenção, não tem aqui nenhum partido, não tem aqui nenhuma religião, não tem aqui nenhum interesse, a não ser o desta comunidade. Enfim, quer dizer, ouvi na sexta-feira aqui a identificação de alguém como sendo alguém do povo. Não sei caracterizar a nossa comunidade como sendo do povo ou não sendo do povo, nem sei se isso é propriamente uma qualidade, será, enfim, uma característica. A qualidade que eu reconheço a esta comunidade é que é feita de gente trabalhadora, gente humilde e dedicada à sua função. E nesse aspecto sou, enquanto diretor pedagógico, muito agradecido por esse trabalho, por essa humildade e pela capacidade que tem de reconhecer quem ajuda. E, portanto, as primeiras palavras que eu dirijo enquanto representante da comunidade é de agradecimento. Agradeço totalmente ao Sr. Presidente da Câmara por estar connosco, porque sempre esteve connosco, porque, mais uma vez, contra algumas forças, está connosco e porque sabe que, neste momento, está connosco porque é ao lado da razão. Me perdoem a falta de humildade,
Mas desta vez, talvez por coincidência, não sei, mas estamos do lado da razão. Se calhar noutras alturas não tivemos sempre, mas há esta convicção absoluta das pessoas que estão aqui representadas, das pessoas que estão ali daquele lado, das pessoas que vivem todos os dias do IDL com o IDL, que há uma razão que nos assiste. E, portanto, pelo menos, permitam-nos o direito à indignação, que é algo que tem sido muito criticado, injustamente criticado, que é o justo direito à indignação das pessoas que estão a ser atacadas. E isso custa muito. É muito injusto, muito difícil viver com o sonegar diariamente, através da mentira, através de argumentos falsos, através da política malabarista, sonegar o direito justo à indignação. As pessoas têm direito a indignarem-se, dentro da maneira correta como tem sido, e que eu quero agradecer porque não têm vindo com cartazes, não têm vindo com insultos, não têm vindo com protestos, têm vindo com elevação. Foram até Lisboa, fizeram 300 km, foram lá e voltaram com força, com dignidade, sempre em festa porque viviam a escola. Portanto, a eles, muito obrigado por isso, por essa maneira justa, humilde, trabalhadora como fazem a sua luta. Muito obrigado por isso. Quero naturalmente agradecer às pessoas que agora nos dão apoio. Não posso deixar de agradecer às pessoas que na sexta-feira, nos outros dias, enfim, nos vários dias que têm tido o nosso sofrimento, têm manifestado o seu apoio. Portanto, agradeço naturalmente à bancada do CDS, à bancada do PSD. Há que reconhecer que tiveram a coragem de distanciarem de uma questão que não é ideológica, de uma questão que perceberam que está para além de ser uma questão nacional, peço desculpa fazer o exercício ao contrário em termos geográficos, mas está para além de ser uma questão nacional. É, antes de tudo, uma questão local. A questão do IDL é uma questão de Águeda. E a questão dos 79 colégios com contratos de associação, os 39 que vão fechar a breve prazo se nada mudar, os 79 que fecharão a médio prazo, a longo prazo, se nada mudar, são, antes de tudo, questões das suas localidades, das suas regiões. Não tem nada a ver com uma questão nacional, não tem nada a ver com a escola pública, não tem nada a ver com a escola estatal, não está em perigo nenhuma escola do Estado. Não se enganem, não permitam que vos enganem, não está em perigo nenhuma escola estatal. Reforço isto, nós não somos perigo para escola alguma. O meu agradecimento à bancada do Partido Social Democrata e do CDS por essa defesa e por terem posto as questões como elas realmente, como elas devem ser postas, no nosso entendimento. Agradecimento também pessoal à Junta de Freguesia da Trofa, porque, enfim, tem mostrado o seu apoio desde o primeiro momento, percebendo a dificuldade por que nós passávamos, percebendo a dimensão das políticas que estavam a ser levadas a cabo, antecipando todos os problemas, manifestou-se a nosso favor, em solidariedade com aquilo que nós representamos para a comunidade, fez a sua obrigação, pôs antes de tudo do lado da comunidade. Uma palavra pessoal também à professora Cristina Cruz, porque aqui não perdeu as referências do que é justo, apesar de poder eventualmente ser empurrada por todo o mundo para o outro lado, apesar de eventualmente ser empurrada por alguns ventos momentâneos, esteve do lado do que é justo e esse reconhecimento é devido. Mas também quero agradecer não só a quem nos apoia agora, mas quem nos apoiou durante muito tempo. O Sr. Presidente da Junta do Préstimo, a quem agradecemos não só o apoio agora, mas o justo reconhecimento também deve ser feito em relação a todo o apoio que tem feito ao longo dos anos. Muito obrigado por isso. Naturalmente, o Sr. Presidente da Junta de Barro, a quem ajudámos a resolver um problema, porque tinha uma escola cheia, segundo o estudo do Ministério da Educação, que é a escola da Guada, não podia pôr os alunos de Barro na escola da sua freguesia, e agradeceu ao Instituto Duarte Lemos trazer os alunos de outro concelho para o Concelho de Águeda. Portanto, agradecemos também ter participado nesse esforço. Agradecemos naturalmente a outras pessoas, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Travassou, a quem endereçamos o nosso agradecimento por, ao longo dos anos, nos ter permitido levar as nossas atividades até à Junta de Freguesia de Travassou, encher o Parque Nossa Senhora do Amparo, apoiar-nos em todos os transportes, apoiar-nos em relação a todas as dificuldades que pudéssemos ter em relação aos alunos de Travassou, Ois da Ribeira. Tudo isso é reconhecido e agradecemos, Sr. Mário, por essa ajuda que, já sabe, estou cá há 10 anos, tenho acompanhado e, portanto, esse agradecimento. Também quero agradecer a alguns dos presentes, naturalmente. Tenho uma digníssima deputada, ex-encarregada de Educação do IDL, ex-presidente de uma associação com quem fizemos essa ligação escola-clube,
fomos à Associação Desportiva Travassou propor a criação de uma equipa federada para dar uma perspectiva competitiva, integradora aos nossos meninos, que, enfim, jogassem uma modalidade que era diferente, que era o handball, que não existia na altura. Depois, entretanto, aqui, em Valongo, encontramos uma equipa valente para concorrer connosco e, portanto, foi uma iniciativa de sucesso. Infelizmente, não tivemos possibilidade de continuar por motivos financeiros, pelos vistos, dificuldades financeiras que, pelos vistos, também assolam os contratos de associação. Vá-se lá perceber porquê. Quero agradecer, por exemplo, ao Sr. Deputado Jorge Melo por ter participado na formação dos nossos professores, nos cuidados que se devem ter nos primeiros corres. Portanto, muita gente de uma bancada e de outra. Ao Sr. Deputado Vidal, a quem nós temos que agradecer, enquanto responsável da CPCJ, de ter posto alunos no IDL, porque entendia que era lá o melhor sítio para pôr alunos, para eles serem recuperados, porque eram alunos com dificuldades educativas, porque eram alunos com dificuldades de integração, e, portanto, o nosso agradecimento também, ao longo dos anos, a toda a gente que de um lado e do outro, tem confiado no IDL para levar a cabo a sua missão. Naturalmente, agradecer aos senhores vereadores, também não posso deixar de agradecer, ao senhor vereador, peço desculpa, pedi água. Falava dos agradecimentos que devem ser feitos aos seus vereadores. O Sr. Vereador Edson Santos, que nas suas realizações esportivas tem contado com o Instituto Arte Lemos para fazer a valorização da pateira, para fazer a valorização da prática do handball dentro do seu pavilhão do Gica, que queria que levasse as escolas a competirem umas com as outras. Normalmente, o Instituto Arte Lemos leva a maior representação, às vezes a única. A pateira sai valorizada e isso é dito e reforçado por parte do Sr. Vereador. E nós agradecemos essas palavras, junto aos responsáveis do Ministério da Educação, junto aos responsáveis distritais, junto aos responsáveis nacionais. Muito obrigado, Sr. Vereador, por essas palavras. Aos amigos, Sr. Vereador Clemente, Sr. Vereador Jorge Almeida, amigos, naturalmente, de longa data, Sra. Vereadora de Educação, muito agradecemos as palavras sempre elogiosas da qualidade do trabalho feito pelo Instituto Arte Lemos. Portanto, o nosso agradecimento a todos os presentes, os que votam a favor e os que votam contra. O Instituto Arte Lemos está há 20 anos em Águeda, sempre com um lema. Nós reforçamos o nosso lema muitas vezes. Somos uma escola viva, ativa e aberta. Foi assim que foi fundado há 20 anos atrás. Eu ainda não tinha idade para trabalhar nesse projeto, mas como começou em minha casa, conheço o lema de muitos anos. É uma escola viva porque os professores nunca pararam na disponibilidade para apoiar todos os alunos sem exceção, na sua individualidade. Todos os alunos tinham pelo menos uma ou mais oportunidades de ver e encontrar o seu caminho. E por isso, o meu agradecimento a todos os professores que nunca desistiram de procurar o caminho para cada um dos seus alunos. Aos funcionários, de uma forma geral, os que estão ali, os que não estão, os que sempre estiveram, os que já não estão porque não têm oportunidade, porque nunca deixaram de empurrar e amparar todos os alunos, dando-lhes comida, roupa, banho, tratamento, casa, amor. Nunca faltou isto a um aluno do IDL. Nunca houve um dia em que quem precisasse repetir o almoço não o fizesse. Nunca faltou nenhuma comida, nenhum medicamento, nenhuma roupa a um aluno do IDL. E por isso, o meu muito obrigado, porque foram eles que viram, foram eles que estiveram lá, foram eles que identificaram, foram eles que nos ajudaram a ajudar esses alunos. É uma escola ativa porque sempre foi competitiva. Não há vergonha nenhuma de usar a palavra competição dentro do IDL. A competição é um motivo e um instrumento de integração. Nunca permitimos que qualquer aluno encarasse a competição como algo nocivo da sua integração. Antes, pelo contrário, era um motor para a sua integração e isso sempre foi valorizado como uma forma de estar, seja enquanto aluno, seja enquanto homem, seja enquanto trabalhador e até mesmo como aguedense, porque é um valor que a Águeda preserva na sua vida ativa, seja aqui, seja no resto do mundo. É uma escola que sempre foi inovadora, porque fazia AECs antes dos outros fazerem,
porque fazia apoio em sala de aula, com o segundo professor, antes dos outros fazerem, porque fazia preparação para exames ao longo do ano inteiro, antes dos outros fazerem, porque fazia turma mais, antes dos outros fazerem. É uma escola multidisciplinar, porque não oferece futebol, oferece ténis de mesa, oferece basquetebol, oferece canoagem, oferece tudo aquilo que outros se esquecem ou que não dá jeito de fazerem, e é a única consideração que eu faço em comparação com as outras escolas, que me permitam, pelo menos, dizer que é possível comparar o que o Instituto Duarte Lemos faz com os outros, porque é óbvio que podemos comparar. Há coisas que os outros não fazem. E nisso nós temos que ser honestos. Há coisas que os outros não fazem e que nós fazemos que não nos permitam também que nós nos esqueçamos daquilo que fazemos diferente. E depois participamos em tudo. Tudo o que foi proposto por esta comunidade, nas suas várias formas, IPSS, instituições, Câmara Municipal, bateram à porta do Instituto Duarte Lemos, eu aponto, eventualmente, a quem vem de muito longe, um não que tínhamos dito, porque não podíamos, porque não tínhamos possibilidade. Aqui em Águeda tenho muita dificuldade em que alguém consiga lembrar-se de um não que nós tínhamos dito a qualquer desafio que tenha sido lançado ao Instituto Duarte Lemos. Por fim, é uma escola aberta, porque, ao contrário do que foi dito, não é necessário fazer nenhum clique para saber a nossa formação, a nossa informação toda, desde a informação financeira e a informação pedagógica, está toda disponível. Basta perguntar. Nunca negámos o acesso ao que quer que fosse dentro do Instituto Duarte Lemos. Todas as pessoas, basta perguntar, naturalmente, têm acesso a toda a informação que quiserem levar do Instituto Duarte Lemos. Como gastámos o dinheiro, onde ganhámos o dinheiro, quem é que ganhou o dinheiro, porquê é que ganhou o dinheiro, sabemos justificar tudo, eventualmente podemos até justificar os nossos erros, mas que nos perdoem se nós não nos deixarmos de vangloriar por aquilo que também fizemos bem. E também é aberta, porque entram todos, não há segregação, não há seriação, nós não deixamos ninguém à porta. Entram todos, a única coisa que há é uma ordem para entrarem. Entram primeiro os que são da nossa zona, entram depois os que são da zona a seguir, e entram depois os que são da zona a seguir. E é a única questão que pode determinar que um aluno não vá para o Instituto Duarte Lemos. Naturalmente, respeitando a lei. Até porque, se alguém quiser ousar indicar um momento em que a lei não foi cumprida dentro do Instituto Duarte Lemos, podem fazê-lo, mas nunca o fizeram. E, portanto, se nunca o fizeram, perderam a oportunidade, porque, entretanto, por esse caminho não vamos. Não há aqui nenhuma ilegalidade e não há nenhuma lei por cumprir. Esta questão que o Instituto Duarte Lemos agora está a viver não é uma questão legal e eu quero pôr isto de parte. Não se iludam também, esta é somente uma questão política. Não há questão legal alguma a ser apontada à questão do Instituto Duarte Lemos. Como dizia há bocado, desde 97 que vivemos em Águeda. Fomos chamados por o secretário de Estado da Educação do Partido Socialista, o Partido Socialista, se bem se recordam, apaixonado pela educação, o Sr. Primeiro-Ministro António Guterres. Fizemos contratos anuais, não foi trienais, não foi preservando qualquer interesse obscuro, foi contratos anuais renovados todos os anos com a seguinte condição: têm a possibilidade de constituir X turmas financiadas se alguém vos procurar. Se não houvesse nenhum pai que nos procurasse, nós tínhamos 0 turmas financiadas. Ninguém nos pagava para nós fazermos o serviço que outros fazem, estar à espera dos alunos. Nós nunca estivemos à espera de nenhum aluno. Fomos atrás deles com aquilo que nós tínhamos para lhes oferecer, o nosso trabalho. Não pagámos a ninguém, não desviámos nenhum aluno, nós não desviamos nada. Portanto, se alguém tiver essa frontalidade de nos indicar o que é que nós desviámos ou roubámos a outra escola, então que o diga, por favor, mas que o diga sem malabarismos políticos. Que o diga de uma forma honesta. Naquele dia levaste X dinheiro que não é teu. Naquele dia levaste um aluno com uma arma à cabeça para outro sítio. De outra forma, não há desvio nem de dinheiro, nem há desvio de nenhum aluno, porque todos entraram naquela escola por sua vontade. Peço desculpa pela vontade dos pais. Não tenho a veleidade de achar que os alunos todos têm o maior interesse em estar naquela escola. Não conhecem outra e, portanto, naquela escola estão contrariados, como estão contrariados em muitas escolas. Nós fazemos o esforço é para que eles gostem de lá estar, como qualquer aluno, em qualquer escola. Eu acredito que também a escola estatal faz o mesmo esforço. O pai, de certeza, esse não foi iludido. Sabe o que foi, nós informamos tudo desde o início. É uma escola aberta, como disse.
Desde então temos funcionado com esses contratos anuais. Também foi referido que os contratos são celebrados em setembro. Não faz sentido. Percebam vocês que eu em setembro estaria a celebrar um contrato quando começam as aulas a 1 de setembro. Faz sentido? Acreditam nisto? Então eu ia começar as aulas a 1 de setembro sem ter um contrato celebrado com o Estado que me garantisse o financiamento e as condições para trabalhar. Isto faz sentido na cabeça de alguém? É que nós, desde 97 até hoje, temos celebrado contratos anuais com governos PS, PSD, CDS, PS, PS, PSD, CDS e agora PS. Passámos eleições legislativas, eleições presidenciais, eleições europeias, eleições autárquicas. Quantas mais eleições é que é preciso enumerar que nós não temos contratos celebrados para responder a um calendário eleitoral? Há mais alguma? Eu não me recordo. Há mais algum interesse que queiram insinuar para os contratos celebrados com o Instituto Duarte Lemos não serem apenas celebrados porque temos pais que nos procuram? Há mais alguma razão que seja precisa a não ser o facto de termos procura? Até há pouco tempo os contratos eram celebrados, efetivamente, em função da rede. Agora há a consideração da rede e mais alguma coisa, da validade de uma escola como o Instituto Duarte Lemos ou outra qualquer funcionar num determinado sítio. Daí eu dizer que é uma questão local. Era importante que aqui, na nossa Assembleia Municipal de Águeda, alguém determinasse se realmente e o IDL faz falta em Águeda. E nós percebemos na sexta-feira, para a comunidade aguedense aqui representada, o IDL, apesar de todo o trabalho feito com os deputados municipais aqui presentes, não faz sentido, não faz falta. Foi isso que foi aqui dito. Não foi dito aqui nenhuma questão legal, não foi dito nada mais do que uma questão política. Aqui foi determinado que o IDL não faz falta em Águeda. Acabou. E, portanto, a nossa luta tem que ser para determinar muito mais do que isso. Temos que dizer agora que o IDL faz falta ao país, não sei. Temos que convencer alguém superior às pessoas que estão aqui representadas, que me perdoem esta hierarquia política, temos que convencer alguém noutro sítio que o IDL faz falta. Agora, com o apoio da Águeda não contamos. Contamos com o apoio dos aguedenses que fazem parte da nossa comunidade educativa. Contamos com o apoio dos aguedenses que querem fazer parte da nossa comunidade educativa. Mas são só esses. Infelizmente são só esses. Algo que é determinado nas funções de um deputado municipal, respeitar, valorizar e, antes de qualquer outra coisa, lutar pelos interesses dos aguedenses. Tenho alguma dúvida que esse interesse tenha sido defendido na sexta-feira passada. A evolução financeira que normalmente é apontada ao Instituto Duarte Lemos e a outros colégios com contrato de associação em relação à escola estatal. Eles não cortaram tanto como o público, é dito. Eles não tiveram tantos despedimentos como o público, é dito. Não sei. Não fiz essa conta. Posso dizer é que há 10 anos atrás, quando eu cheguei ao Instituto Duarte Lemos, ganhávamos por turma, e peço desculpa, não era uma renda, era pago pelo serviço que nós prestávamos, não era uma renda, não era garantido. Nós tínhamos que trabalhar e tínhamos que ter os alunos, reforço isto. E tínhamos que fazer um trabalho, enfim, mínimo, mas nós fazíamos um pouco mais que o mínimo, porque tínhamos os alunos até onde podíamos ter. Mas dizia, era pago em 2005, 92 mil euros por turma. Hoje é pago 80.500 euros por turma. Não sei fazer as contas. Alguém que as faça por mim, o corte financeiro está aí apresentado. Há 10 anos atrás tínhamos 75 funcionários. Hoje temos 52. Não sei quantos é que são a proporção do decréscimo dos 20 mil e tal, que alguém teve a ousadia de dizer que nós não nos preocupávamos com ele. Durante 20 anos foram despedidos 20 mil professores e eu não ouvi ninguém no IDL chatear-se com isso. Mas alguém perguntou o que é que nós sofremos quando perdemos 20 e tal funcionários? Alguém perguntou o que é que nós sofremos quando perdemos 10 mil e tal euros por ano em relação a uma turma? Alguém esteve lá a perguntar? Alguém nos deu algum apoio nesse sentido? Também, pergunto eu. Eu perguntava, inclusive, em relação a um argumento. Alguém dizia aqui que, enquanto deputado municipal, hoje não podia fazer nada por nós, porque há 30 anos atrás não tinha feito nada para ele enquanto ele era aluno. Peço desculpa, mas isto não funciona. As pessoas têm as suas responsabilidades quando têm. E nós, neste momento, estamos a sofrer. Se alguém nos quiser ajudar, nós agradecemos. Os contratos de associação põem em risco alguma escola pública? Não. Não há nenhuma escola pública neste momento que não tenha alunos suficientes para funcionar, não há nenhuma escola pública neste momento que não tenha condições para funcionar. Nos 10 anos que eu estou em Águeda, pelo menos posso testemunhar que as escolas, e isto não sei se interessa, confesso que tenho alguma dúvida, para nós interessa. As escolas públicas em Águeda melhoraram a sua posição no ranking sistematicamente nos últimos 10 anos. Não é o IDL, são as escolas públicas do
Conselho de Águeda tem melhorado sistematicamente a sua posição nos rankings nos últimos 10 anos. Portanto, se não há melhoria, se não chamam isto de melhoria porque é os rankings, tenho pena. Mas se alguém considerar os rankings como um fator de comparação, o tal problema da comparação, se alguém considerar isto como um fator válido, então podem considerar que as escolas públicas nos últimos 10 anos têm melhorado no nosso Conselho. E podem ter orgulho disso. Evitam de atacar, porventura, o desinvestimento que o Sr. Presidente da Câmara tem feito nos últimos 10 anos, que não é verdade. Permitam-me a correção, mas não é verdade. Se há elogio que se pode ser feito ao Sr. Presidente da Câmara, permitam-me esta ousadia, é precisamente na área da educação, porque não há nenhum equipamento neste momento que não esteja valorizado em relação a 10 anos atrás, salvo honrosas exceções, eventualmente do primeiro ciclo, mas de uma forma global, não se pode ousar criticar a Câmara por não ter feito o que podia dentro das suas competências e puxado pelo investimento público para as escolas do nosso Conselho. Hoje é reconhecido, as escolas de Águeda estão melhores do que estavam há 10 anos atrás. Não me deixará mentir quem está ligado à educação neste Conselho. E, claro, tem melhorado, inclusive, na sua adequação da oferta educativa, mas, enfim, eu aí não me alongo muito. Não há nenhuma escola em risco de fechar por falta de alunos, como já tinha dito, e vou só fazer uma comparação. Há duas escolas que foram faladas aqui na última parte, na primeira parte desta Assembleia Municipal, a Fernando Caldeira e o Instituto Duarte Lemos. Vejam só a diferença das situações. A Fernando Caldeira foi falada aqui como uma possível escola para perder o terceiro ciclo. O ideal foi falado aqui como uma escola para fechar. No caso do fecho do terceiro ciclo, falamos de sucesso educativo. O Sr. Presidente da Câmara, enfim, disse que era necessário fechar o terceiro ciclo na Fernando Caldeira porque a sua preocupação era o sucesso educativo. No IDL, ninguém ousou dizer que o problema era o sucesso educativo, nem mesmo a Sra. Secretária de Estado. Disse que o problema não é a qualidade. Os professores são transferidos na Fernando Caldeira, não são despedidos, segundo sei, peço desculpa se estiver a cometer algum erro, mas segundo percebi nos argumentos, o Sr. Presidente da Câmara disse que tinha a solução dos professores garantida, pelo menos a dos professores, não sei se os funcionários também, mas a solução dos professores está encontrada. No caso da Fernando Caldeira, eles são transferidos com os alunos. No caso do IDL não há transferência. São despedidos os do IDL e serão contratados para a escola pública outros professores, eventualmente também ao número. Os alunos não são os que o IDL roubou à Fernando Caldeira, que estão a fazer falta na Fernando Caldeira, porque permitam-me só o seguinte número. Nós não temos nem mais nem menos alunos no terceiro ciclo do que temos no segundo ciclo. Portanto, os alunos não andam a sair da Fernando Caldeira depois do sexto ano para vir para o IDL. Poderão ir para Adolfo Portela, poderão ir para Marcos Castilho. Agora, para o IDL, esqueçam isso, porque o IDL não pôs em risco nenhuma Fernando Caldeira. O IDL não é o culpado da Fernando Caldeira fechar no terceiro ciclo. Não foi isso que foi dito e penso que também ninguém poderá contestar. Oh, João, desculpa interromper-te. Eu vou terminar. Eu não queria interromper-te. Eu vou terminar. Tenho tentado levar a coisa, mas pedia-te que abreviasse um bocadinho. Já ultrapassamos largamente o tempo. Para o fecho do IDL, para terminar, muito rapidamente, está previsto um grande problema, porque não é só o fecho e o custo social, o custo económico, o custo financeiro dos despedimentos, o problema de fechar uma instituição, seja ela qual for, mas é depois a transferência de todos os alunos para a Águeda, com o que isso acarreta, seja para a Águeda, São João de Louro, para onde entenderem. O problema existe, alguém tem que o tratar e não é tão pouco quanto isso. Porquê é que querem fechar o IDL? Não é por dinheiro, não é pela qualidade do serviço, não é por uma questão legal, porque há muitas maneiras de resolver uma questão política sem cometer nenhuma ilegalidade, Sr. Deputado. Não está em causa nenhuma Constituição. Se a decisão política for revertida, com certeza que há maneiras legais de a reverter. E também não é por uma questão de rede, porque é a própria Secretária de Estado, vejam isto, a Secretária de Estado, que é apoiada pelo Partido Socialista, disse a mim, nos meus olhos, não me pediu a ninguém para mandar recado, não está em causa o estudo de rede, esqueça lá o estudo de rede, porque o estudo de rede é só um ponto de partida, não tem validade. A única coisa que determinou o fecho do IDL, comas, foi aquilo que os seus diretores dos agrupamentos disseram. Ponto final. Portanto, até podiam dizer em Aguada que tinham vaga. O estudo de rede indicava exatamente o contrário, mas não há problema. O que está em causa é aquilo que os seus diretores dos agrupamentos disseram. Portanto, o estudo de rede tem tanta validade para o Partido Socialista, aqui como em Lisboa, suponho eu. E o estudo de rede foi desvalorizado pela própria Secretária de Estado. Portanto, o estudo científico, inclusive é feito nos Estados Unidos, não tem aqui validade. O problema é tão só e somente o dono do IDL. Portanto, agora pergunta-se, de que é que vale o voto na Assembleia Municipal? Na nossa luta, enfim, valerá o argumento de que em Águeda não nos querem.
Daqui a 10, 20 anos, com certeza que valerá a ata desta Assembleia Municipal, em que se poderá dizer que, quando for preciso uma escola na Trofa, saberemos identificar quem é que votou contra ela e quem é que pede uma escola nova. E nos próximos 2, 3 anos, 4 anos, naturalmente, também servirá para aquelas pessoas, e as pessoas que estão lá em casa, e as pessoas que têm a dificuldade de colocar o seu filho, de pedirem responsabilidades. Termino com isto. Alguém saberá hoje onde colocar o seu filho, naturalmente. As matrículas já foram, vão ser esta semana, etc. Se não souberem, sabem a quem perguntar. Câmara Municipal, Assembleia Municipal, perguntem a quem votou contra, eles certamente saberão a resposta. Peço-vos encarecidamente é que não me peçam mais a mim. É que tenho sido eu a responder, e eu não sei como. Peço ajuda, inclusive, ao Sr. Presidente da Assembleia, porque eu Também posso, não sei inclusive, encaminhar para o Sr. Presidente da Assembleia. Portanto, da nossa parte, só um compromisso. Estou entusiasmado, faço um compromisso político, se me permitem. Continuaremos a lutar. O IDL continuará a lutar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coelho. Muito obrigado, Sr. Professor João Coelho, pela sua intervenção também. Estamos em condições, penso eu, de ler a ata em minuta, a minuta da ata. Pedi aqui à Sra. Secretária o favor de o fazer. Sr. Presidente da Assembleia, penso que na última sessão não ficou claro qual foi o seu sentido de voto. Que era importante que ficasse claro na ata em minuto. O seu sentido de voto sobre a questão da moção apresentada pelo PSD. Não sabemos se foi contra, se foi a favor. Peço-lhe imensa desculpa, mas eu levantei o braço no momento em que tinha de o levantar. Se o senhor não viu? Não ficou se claro. O meu sentido de voto não é ficou importante, claro. Aliás, a eu comunicação social tem dúvidas sobre o sentido de voto do Sr. Presidente. É? É. Mas a comunicação social não O me Sr. perguntou. Presidente não sabe dizer à Assembleia qual foi o seu sentido Mas de voto. mas qual é o Ou não pode dizer? problema? Eu posso dizer qual foi o meu sentido de voto. Então, mas diga, porque a comunicação social hoje telefonou-me a perguntar qual foi o sentido de voto do Sr. Sr. Presidente. Deputado, Sr. Mas Deputado, não sei, mas perguntou-me a mas- mim e eu estou aqui a mas- transmitir à Assembleia. Meus caros amigos, Sr. Deputado. perguntaram-me a mim qual foi o sentido de voto do Sr. Presidente da Assembleia. E eu estou aqui publicamente no plenário a perguntar qual foi o seu sentido de voto, porque eu não vi também... Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, mas eu não tenho de lhe responder assim qual foi o meu sentido de voto. Na altura eu votei, Fica claro ficou que o Sr. claro. Presidente não quer Peço imensa responder. desculpa. Não, Muito eu quero bem, muito responder, obrigado. eu vou Sr. responder. Presidente, ou responda ou não responda. Não, ouça, Isto é muito claro. eu vou responder. Agora, aquilo que o senhor está a fazer é um facto. Aliás, deve ficar em Está a ata em criar minuta. um fa- Deve com ficar certeza. na minuta da ata. Provavelmente, para ficar o sentido de voto do Presidente, provavelmente teria de ficar o sentido de voto de cada Sr. um dos Presidente, eu não deputados. tenho nada contra o seu sentido de voto. É preciso é que as populações e a Assembleia saibam qual é o sentido de voto Muito do Sr. bem, muito Presidente. bem. Eu vou-lhe Até dizer. por uma razão em especial. Até por uma razão em especial. Eu pergunto, até por uma razão em especial. É que o Sr. Presidente é Presidente de um agrupamento, de uma escola pública e tem esse dever perante nós e perante a população. Ó, senhor deputado. Ó, É a senhor minha, deputado. ouça, é a Vamos minha lá. posição e eu tenho esta Já liberdade. terminou? Meu caro, eu tenho esta liberdade e... meu Sr. caro, deputado. e o senhor está a falar com um membro da Assembleia, eleito pelo povo como o senhor. Sr. deputado. O senhor vereador está a falar com um membro eleito pelo povo como o senhor. Sr. Portanto, deputado. eu tenho todo o direito de fazer esta pergunta que gostava de ver Ó, esclarecida. senhor deputado, quando o senhor terminar a pergunta e regressar ao seu lugar, eu tenho todo o direito em Esta é uma questão. Tenho todo o gosto em lhe Ó, Sr. responder. Presidente, esta é uma questão Está que eu bem? gostava de ver se Agora, o senhor responder. não precisa de o A fazer segunda matéria- nesse tom. Sr. Mas diga, Presidente, só estou a fazer neste tom porque faz vejo um favor. bruá muito Eu vou-lhe responder. um bruá relativamente a uma coisa que tem que ser transparente. Num poder político local que é transparente e vendeu a transparência, e nós temos que saber qual é o sentido Muito de voto bem, do Sr. faz favor. Presidente. Muito bem, esta é uma questão. Segunda. A segunda, se me permite, e com calma e tranquilidade, o senhor sabe a consideração que eu tenho por si. Se eu estivesse no seu lugar, não tinha qualquer problema em dizer qual era o meu Mas sentido eu vou de dizer, voto. senhor deputado, estou à Certo. espera que o senhor deixe de falar, para eu poder falar. E não só não tinha qualquer problema, como sentia orgulho nisso, Muito porque o senhor bem. está numa posição de isenção e deve fazê-la e transformá-la em ato. Muito bem. Segunda questão, importante.
que eu sugeria. Esteve aqui um munícipe, o que acabou de sair, a fazer uma intervenção de grande qualidade. Das melhores intervenções que eu vi sobre política local. Desculpe, eu peço imensa desculpa, mas é assim. Não. Quem tem de ouvir é o senhor. Primeiro, o senhor pediu a palavra. Eu não falei. Eu peço imensa desculpa, mas o senhor vai ter de me ouvir. Mas vou ter peço de imensa ouvir desculpa. ou retira-me a palavra? O senhor, se for necessário, eu retiro. Pronto, porque então o senhor pediu a palavra para colocar uma questão relativamente à minuta da ata. Essa é uma questão. Pronto, nós estamos, já falou o público, e que eu saiba, de acordo com o nosso regimento, depois de falar o público, não há mais nenhuma intervenção. Mas há uma intervenção que eu vou fazer a seguir dentro do tema minuta da ata. Senhor deputado, se eventualmente quiser fazer Sr. Presidente, algo... não estamos cá... O Sr. Presidente permita-me que eu fale sobre a minuta da ata ou não permite? Ouça, se for para falar sobre a minuta da ata, pode sobre a falar. minuta da ata, Pronto, Sr. Presidente. faz favor. Então agora, a questão é a seguinte. Não podem fazer mais do que A isso. sugestão é a seguinte. Vai ser aprovada uma ata em minuto. Certo. Foi aqui dito por um colega meu que as atas das Assembleias Municipais estão atrasadíssimas, a transcrição. Não há gente para as fazer. Não há. Num país de desemprego não há gente para fazer transcrições de atas da Assembleia. Estão atrasadas desde 2015. Esse assunto já foi respondido pelo Sr. Dito Presidente isso, da Câmara. porque esta sessão foi muito importante, do ponto de vista político local, como aqui foi referido, porque foi muito importante e teve intervenções de grande qualidade, inclusivamente das populações, que seja rapidamente transcrita a ata desta Assembleia, até primeiro que as outras. E olhe, se for possível mandar esta ata para as entidades competentes, ela deveria ir. Muito bem. Porque uma moção apresentada nesta Assembleia foi rejeitada e o texto não vai chegar às entidades públicas como deveria chegar, fazendo sentir o sentir das populações relativamente a uma matéria importante, de extrema importância para o desenvolvimento da Águeda, que é o encerramento de uma escola que faz serviço público de educação. Sugeria isso. Se não for possível, ficamos a saber que não temos uma Assembleia Municipal eficaz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Deixe-me dizer-lhe, desculpe, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Primeiro, a transmissão ou a gravação, para quem não pôde assistir em direto através da Águeda TV, ficará disponível para quem a quiser rever. Ponto 1. Penso que dentro de poucos dias... Não, desculpe. As gravações... Eu estou a falar da gravação da Águeda TV. O senhor está tão nervoso que nem ouve aquilo que eu lhe estou a dizer. Não vale a pena. Não estou nada nervoso. O senhor está nervoso e não ouve. Ponto 2. Para que não restem dúvidas sobre o meu sentido de voto, Sr. Deputado, Sr. Deputado, fez-me uma pergunta e eu vou ter de responder. Para que não restem dúvidas sobre o meu sentido. Realmente, para se ser Presidente da Assembleia Municipal é preciso uma grande dose de paciência. Deixe-me responder. O meu sentido de voto, eu vou falar devagar para que o senhor perceba. Não, para que o senhor perceba, pelos vistos não esteve atento. O meu sentido de voto foi no sentido de rejeitar a moção. Ok? Mas eu vou explicar-lhe porquê. Porque na altura, precisa. Não, precisa, porque o senhor fez aqui um número, não é? E, portanto, agora vai ter de ouvir. Não. Eu vou explicar-lhe. Se considerar isso uma declaração de voto, fica dito. Primeiro, nada me move contra o Instituto Duarte Lemos em particular. Aliás, devo dizer-lhe que sempre eu estou na gestão de escolas há 18 anos e desde sempre tive excelentes relações e uma ótima impressão de todos os profissionais daquela casa, em particular do seu corpo de gestão, de quem sou amigo, aliás. Ok? A questão não está aí. A questão é que os senhores utilizaram naquela moção um subterfúgio para ser votada uma coisa que não era exatamente aquilo que os senhores queriam que fosse votado. E eu explico. É óbvio, deixe-me só acabar. É óbvio que eu estou de acordo que os contratos sejam cumpridos. Como disse o Sr. Presidente da Junta de Massinhata, os contratos são para ser cumpridos. A questão que está aqui em discussão é uma questão de princípio.
É uma questão de princípio, que é esta, do meu ponto de vista, enfim, e esta questão levantou-se agora, mas eu já penso assim há muito tempo, deve haver escolas com contrato de associação onde a oferta pública não existir, porque foi assim, foi para isso que foram criados, ok? É evidente que os tempos mudam e nós devemos ter respeito por toda a gente, e eu devo dizer-lhe uma coisa, o que mais me custa neste processo, claro que me custa o investimento que foi feito, que é um investimento privado, e devo ter respeito por ele, mas o que mais me custa no meio deste processo são as pessoas que eventualmente possam ficar sem emprego, como me custa todos os meus colegas da escola pública que têm ficado sem emprego ao longo deste tempo todo. E eu não vou dizer que nessa altura os outros não falaram, estiveram calados, eu não vou por aí. Sempre que se fecha uma escola, ou sempre que há desemprego à volta de uma escola, eu, como professor, fico triste. Ponto final. Agora, o que está aqui em questão não é só isso, não é? É mais do que isso. E, portanto, para concluir, ó Sr. Deputado, nada me move contra ninguém em particular, nem contra a instituição. Aliás, na minha escola, temos recebido, ao longo destes menos 18 anos em que eu estou ligado à gestão, muitos alunos do Instituto Duarte Lemos, dos quais tenho excelente impressão. E, portanto, que fique aqui claro que a questão não é do Instituto Duarte Lemos, ou do Instituto A, ou do Instituto B, ou do Instituto C. Aliás, as pessoas que estão, enfim, à frente do Instituto Duarte Lemos percebem isso e sabem que, enquanto diretor de escola, eu sempre colaborei, sempre obtive colaboração da parte deles e, portanto, não tenho nada a apontar. Ok? Portanto, que fique claro isso. Para terminar, agora, calma. Não, desculpe, o senhor deputado. Um membro da sua bancada fez-me uma questão e eu respondi. Foi a única coisa que se fez, ok? Se o senhor quiser fazer uma intervenção sobre a minuta da ata, fala no final, ok? Para dizer se está de acordo ou se não está de acordo. Agora, arrumou-se aqui a discussão, ok? Faça-me essa desculpa. Faça como entender. Faz favor. Não. Tenham paciência. Falam sobre a minuta da ata. Ponto final. Paulo Seara, desculpe lá. Isto ainda é uma casa de respeito, ok? Portanto, tenha paciência. Vamos ler a minuta da ata. E não vamos alimentar mais isto, está bem? Tenha paciência. Ouve a minuta. Se tiver alguma dúvida sobre o que está aqui, fala. E eu agradeço, porque posso não ter feito isto bem feito. Porque esta Assembleia realmente foi assim um bocadinho esquisita. Então, pronto, aos 17 dias do mês de junho de 2017, pelas 21 horas, reuniu na sede... Passo isto à frente. Nas intervenções do público tomaram a palavra os senhores Lino Santos, António Ferreira, Sandra Silva, Jorge Santos, Eugénia Neves, António Bastos e Pedro Pinto. O senhor Presidente respondeu às questões colocadas. Neste período, usaram ainda da palavra o senhor Secretário da Junta de Freguesia, Carlos Alberto Pereira, o senhor Deputado Francisco Simões, o senhor Presidente da União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas de Voga, Carlos Silva, o senhor Presidente da União de Freguesias de Águeda e Borralha, Paulo Seara, o senhor Deputado Paulo Matos, o senhor Deputado Jorge Melo, que propôs um voto de louvor aos bombeiros voluntários de Águeda, voto este aprovado por unanimidade. Ainda o deputado Paulo Pereira apresentou pelo CDS, mas aberta a todos os outros partidos, uma moção de louvor ao Recreio Desportivo de Águeda pelas conquistas alcançadas, que também foi aprovada por unanimidade. O senhor Presidente respondeu às questões colocadas. No período da ordem do dia e no ponto 2.1, que me vou escusar de ler, o deputado Hilário Santos usou da palavra e o senhor Presidente da Câmara respondeu à questão colocada. No ponto 2.2, o senhor Presidente da Assembleia explicou a introdução deste ponto na ordem de trabalhos. De seguida tomaram a palavra os deputados Cristina Cruz e Hilário Santos, que apresentou uma moção. Na discussão desta, usaram da palavra os presidentes das uniões de freguesia de Águeda e Borralha e Préstimo e Macieira de Alcoba, Paulo Seara e Pedro Vidal, respectivamente. Ainda os deputados Paulo Pereira, Jorge Melo, José Vidal e Hilário Santos. Antes da votação da moção, o deputado Hilário Santos apresentou como proposta que o senhor Presidente da União de Freguesias de Recardães e Espinhel
pudesse integrar a Assembleia, apesar de só ter chegado à 00:30, depois de ter pedido a sua substituição. Vejam se se está bem. A proposta foi recusada com 13 votos contra, 4 abstenções e 10 a favor. Colocada à votação, a moção foi chumbada com 16 votos contra e 12 a favor, sem abstenções. Desta votação resultaram declarações de voto pelos deputados Manuel Farias, Cristina Cruz e Otília Ferrão, bem como pelo Presidente da Junta de Massinhata, Pedro Marques, e pelo Presidente da União de Freguesias de Travassoa e Ois da Ribeira, o Sr. Mário Martins. Ainda neste ponto, intervieram os deputados António Martins, Hilário Santos e Paulo Pereira e os presidentes das Uniões de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba e de Águeda e Borralha, Pedro Vidal e Paulo Seara, respectivamente. O Sr. Presidente da Câmara respondeu a todas as questões. Eu não sei se isto também deve ficar, mas acho que sim. Dado que se atingiu o limite de tempo previsto no regimento desta Assembleia, com o término da discussão deste ponto por volta das 2h20 da madrugada, decidiu-se dar continuidade a esta sessão na segunda-feira, dia 20, pelas 21 horas, no mesmo local. Tal como previsto, a sessão teve início às 21h18, com o ponto 2.3 da Ordem de Trabalhos. Colocados à votação, todos estes pontos foram aprovados por unanimidade, porque aqui são aqueles subpontos todos, certo? Depois, no ponto 2.4, colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com 4 abstenções e não houve intervenções. No ponto 2.5, neste ponto intervieram os deputados Alberto Marques, António Martins, Francisco Simões, José Vidal, Hilário Santos e Jorge Melo. O Sr. Presidente respondeu às questões colocadas, retirou o ponto 5.2 da ordem de trabalhos, esqueci de pôr isto, mas tenho que acrescentar. Tomou ainda a palavra o Sr. Presidente da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba. No período destinado ao público, usou da palavra o Sr. João Coelho. Não sei se é preciso acrescentar agora esta última parte. Então... Ok. Da minuta, o senhor deputado Paulo Matos pediu a palavra e o senhor Presidente da Assembleia respondeu. Ok, pronto. A propósito da minuta, o Sr. Deputado Paulo Matos pediu a palavra e o Sr. Presidente da Assembleia respondeu. Ora bem, há aqui algumas notas de correção. Aqui o Sr. Secretário tomou aqui nota de uma... No ponto 2.2... O deputado António Martins também tomou a palavra, usou da palavra, e no ponto 2.2. No 2.3.
De esclarecer o seguinte. Portanto, o voto de louvor que propus na altura fazia referência aos bombeiros que faleceram em combate no incêndio catástrofe e, consequentemente, ao quadro ativo, e que fique vinculado ao quadro ativo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda. Para que se perceba, portanto, a Associação é detentora de um corpo de bombeiros, que, por sua vez, contém um quadro de comando e mais uma série de quadros, e contém o quadro ativo. E, portanto, o meu voto de louvor é único e exclusivamente, e aquilo que foi proposto era para o quadro ativo. E isto exclui todas as outras situações, direção, Conselho Fiscal, Assembleia e por aí fora. Bom, aqui. Voluntários. Zé Vidal, mais uma vez, relembro que é sobre a minuta da ata. Não, é sobre a ata. É sobre a ata, portanto, estamos no âmbito da minuta que não sei se depois vai ser restado ou não as atitudes dos membros do CDS e PSD, se pode passar a aplaudir ou não se pode passar a aplaudir em próximas sessões. Muito bem. Depois veremos. Mais alguém quer? Faz favor. António Martins. Faz favor. Sr. Deputado António Martins, faz favor. O Sr. Presidente da Câmara costuma ter uma palavra muito engraçada sobre determinado tipo de coisas. Se fazem favor, ouvem a intervenção, se fazem favor. Disse eu que o Sr. Presidente da Câmara às vezes tem uma palavra muito gira, que é deslates. E o deslate é uma coisa ampla que às vezes pode aplicar em determinadas circunstâncias e mais não digo. Sr. Presidente, eu queria só corrigir, porque creio que a Sra. Secretária, quando se referiu à votação para a admissão do Sr. Presidente da Junta de Recordões, disse que teria havido 16 votos a favor e 13 contra, se não estou em erro. Não, eu, 12 contra, não tenho que recontar outra vez porque eu absti-me nessa situação. Não, do Presidente não. A do Presidente a votação foi 13 contra e 4 abstenções. Pronto, eu percebi que tinha dito a 13 a favor e abstenções e eu tinha-me abstido e tal. É assim ou não? Não, eu absti-me, portanto, estou numa das 4, obviamente não tenho nada a reclamar. Eram 4. Permite-me, Sr. Presidente, que em 10 segundos lhe faça só uma consideração, o senhor não me levará a mal. Eu tenho que refutar, em nome do CDS, quando o Sr. Presidente diz que se usaram subterfúgios na moção. Eu devo pedir desculpas, Sr. Presidente, não vou mais além, mas permita-me só que lhe diga que da parte do CDS não houve subterfúgio rigorosamente nenhum e peço-lhe que acredite efetivamente naquilo que lhe estou a dizer. Muito bem. Estamos esclarecidos. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos, faz favor. Eu peço desculpa, mas a primeira intervenção desta noite foi minha, do Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos. Nunca ouvi... Já está corrigido. Já está corrigido, senhor. Não me transmitiram isso, não tive conhecimento. Portanto... Já está corrigido. Muito obrigado. Ainda não tenho o dom de adivinhar. Mais alguma dúvida sobre a minuta? Quem vota contra a minuta da ata? Quem se abstém? 2 abstenções, naturalmente, por terem estado ausentes na primeira parte da sessão. Muito bem. Muito obrigado. Meus senhores, antes de encerrar, queria apenas agradecer mais uma vez a presença do público, não é? Que nesta segunda parte da sessão voltou a estar presente. Penso que, apesar das... Quanto ao funcionamento da Assembleia, apesar das nossas divergências de opinião, que são naturais, normais e desejáveis, conseguimos discutir com, penso que, com alguma elevação, e conseguimos respeitar-nos uns aos outros. Muito obrigado a todos e até uma próxima Assembleia Municipal. Muito obrigado.